Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a distinção da relação de trabalho e da relação de emprego. A relação de trabalho e relação de emprego são duas coisas distintas. A relação de trabalho, ela é aquela relação de prestação de serviços em si. A relação de emprego já é aquela relação que tem vínculo empregatício. O que isso traz de diferença? A relação de emprego que tem vínculo empregatício, ela é obrigatoriamente direcionada pela legislação do trabalho. A legislação do trabalho, ela tem que ser respeitada e aplicada, ou seja, esse funcionário, ele precisa receber as verbas de acordo com o que determina a lei. Também tem que cumprir as regras que determinam a lei. Então, ele é um empregado subordinado, ele precisa cumprir a jornada de trabalho dele, ele é subordinado, ele recebe sim a remuneração dele e ele precisa necessariamente prestar o trabalho contínuo, não eventual. De acordo com o que constou no contrato de trabalho dele. Ele precisa seguir o que tem no contrato de trabalho dele, o que ficou ajustado com o empregador. Na relação de trabalho, por sua vez, ela não é vinculada à legislação trabalhista. Ela é vinculada à legislação civil. Ele é um contrato de natureza civil, seja ele verbal, escrito, ele é de natureza civil. Ele é tratado diretamente pela Justiça Estadual. Nele, as partes ajustam da forma que quiserem a prestação de serviços, a forma de prestar esses serviços, quem vai prestar esses serviços. A subordinação é que não pode estar presente. Na relação de trabalho, a subordinação ela não pode, em hipótese alguma, estar presente nessa relação. Na relação de emprego, todo conflito, tudo que você precisar resolver, você precisa se direcionar à justiça especializada, que é a justiça do trabalho. Só a justiça do trabalho é que vai poder dizer o seu direito, reconhecer ou não o que você precisa. Na relação de trabalho já é diferente. Na relação de trabalho, você vai discutir alguma situação, você vai direto para a justiça comum, para a justiça estadual. O que faz necessariamente ter o reconhecimento de uma relação de trabalho ou uma relação de emprego? Ambos tratam de uma prestação de serviços. A onerosidade, que é o pagamento, necessariamente tem que estar presente nos dois, senão nós estaríamos diante de uma relação de um trabalho análogo ao escravo, que é proibido. Então, em ambos, a onerosidade está presente, que é um dos requisitos do contrato de trabalho. A não eventualidade, que é aquele trabalho contínuo, ele pode estar presente em um e no outro. Não é isso que é decisivo. Porém, a pessoalidade e a subordinação, elas sim é que definem e direcionam se essa é uma relação de trabalho ou se essa é uma relação de emprego. Por quê? Se eu tiver todos os requisitos do contrato de trabalho, necessariamente eu tenho uma relação de emprego. Então é isso que eu tenho que tomar cuidado. Eu posso ter a pessoalidade numa relação de trabalho? Posso, não é proibido. Porém, se eu tiver uma pessoalidade, a subordinação, a onerosidade, a não eventualidade, eu tenho uma relação de emprego. Então, eu não posso deixar que se forme os requisitos do contrato de trabalho numa relação de trabalho. Os requisitos do contrato de trabalho, eles estão presentes na relação de emprego. Na relação de trabalho, que é com o prestador de serviços, eu não posso ter esses requisitos. Se eu tiver esses requisitos e futuramente essa pessoa que trabalhou numa relação de trabalho buscar um vínculo de emprego e comprovar que ela cumpria todos os requisitos do contrato de trabalho, ela pode sim ter o vínculo reconhecido. Por isso é extremamente importante. Se você tem uma relação de emprego,
com o seu trabalhador, com o seu prestador, reconheça o vínculo. Pague os direitos que prevêem a legislação do trabalho. Agora, se você tem um prestador de serviços numa relação verdadeiramente de trabalho, atenção para não deixar ao longo do tempo que se forme os vínculos de emprego. Porque se formar os vínculos de emprego numa relação de trabalho, futuramente você pode ter problema. Por isso é extremamente importante a atenção para que não tenha subordinação, nem mesmo estrutural numa relação de emprego, de trabalho, e nem mesmo a pessoalidade. Porque se você completar os requisitos da relação de emprego, sua relação de trabalho pode ser convertida. É extremamente importante que você fique atento se você tem uma mescla de prestadores de serviço e trabalhadores com vínculo. É extremamente importante que você não deixe que o dia a dia transforme essa relação de trabalho numa relação de emprego, para que você não tenha um passivo futuro. Era isso que tínhamos para trazer hoje. Qualquer dúvida, nós ficamos à disposição.